E aí, já trazendo aqui algumas respostas, criptomoeda nada mais é do que um contrato. A gente consegue colocar ali dentro, ou criptoativo, melhor dizendo, a gente consegue colocar ali dentro regras de negociações, regras de pós-negociações, regras de segurança, de compliance, de governança. Então, o criptoativo nada mais é do que um certificado. Você consegue certificar informações. E aí tem vários aspectos, vários mercados que você consegue adaptar esses ativos. Excelente. Isso que eu ia perguntar para ele, Daniel, porque criptomoeda, né, para você explicar de uma forma muito simples, você já deu uma introdução aqui, né, bem sucinta, mas se eu fosse, sei lá, cara, falar para minha mãe de 70 anos de idade, o que são criptomoedas? Você conseguiria, você falou de contratos e tudo, mas você tem como tornar palatável essa questão de criptomoedas, até se quiser falar sobre, cara, como é que a gente não pode cair, a gente pode trazer um link aqui, né? Como é que a gente não pode cair em promessas falsas e investimentos falsos em criptomoedas? Sim. Se puder falar um pouco de forma assim, bem simples. Vou dividir, então, em duas respostas. A primeira, como falaria para uma pessoa bem simples o que é uma moeda? Bom, é um documento. Assim como o dinheiro fiduciário também é um documento. E hoje em dia a gente não pega mais no dinheiro. É tudo no celular, é Pix, é transferência, QR Code. Então, nesse sentido, não tem diferença nenhuma do dinheiro. Então, a criptomoeda é uma forma de pagamento. E aí, qual que é a diferença? É que ela é emitida e conservada e garantida não tem um governo por trás. Então, é um sistema financeiro, como a gente está acostumado, como todo mundo tem contas em bancos, só que agora você pode tomar empréstimos, você pode dar empréstimo, você pode fazer pagamentos ou garantir situações sem precisar do governo ou do banco. E, importante, isso não significa que é ilegal. Tem uma distinção na lei do que é legal e do que é proibido. Então, se a lei não fala que é proibido, ele só não é legal, não tem uma regulamentação, mas não é crime, não é proibido. E aí, já fazendo gancho para a sua segunda pergunta, é aí que os aproveitadores se apoiam. Então, como isso ainda está começando, o pessoal aproveita da ganância, da ignorância, da falta de conhecimento, muitas vezes, das pessoas, para oferecer produtos irreais, produtos que não entregam aquilo. Por quê? Porque a criptomoeda tem uma volatilidade muito alta. Então, ela tem uma movimentação muito brusca. E isso é bom. Se você se posicionar bem, você pode tirar ali um lucro bom, mas isso também pode ser prejudicial se você não tiver informações. Então, esses golpistas aproveitam dessa movimentação do mercado, captam clientes, pagam os primeiros, pirâmide pura. Pagam os primeiros, mas o sistema não se mantém. A própria cripto não consegue manter o sistema. Então, a gente tem um caso famoso, até aqui na região, o cara conseguiu captar muito dinheiro do mercado porque ele pegou uma subida infinita do Bitcoin. Então, as pessoas entravam na pirâmide e tinha saldo. Ele conseguia pagar. E tinha liquidez. E ele conseguia pagar, porque era uma alta infinita. A gente viu de 2018 até 2020 uma alta praticamente sem parar, que deixou o mercado financeiro sem saber o que estava acontecendo. Então, para dona de casa, criptomoeda nada mais é do que um dinheiro. É um novo dinheiro. Perfeito. Do mesmo jeito, e na prática não vai mudar muito. Eu acredito que daqui uns 5, 10 anos vai ser tão fácil ou até mais fácil do que você pagar uma conta com Pix ou no sistema bancário tradicional. Vou passar para o grande amigo Daniel aqui, que não comeu pão de queijo ainda. A gente botou um pão de queijo na mesa aqui, se vocês puderem ver. A gente foi numa churrascaria alguns meses atrás, comemorar o aniversário do dia de hoje. Cara, a churrascaria cara aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, agradecer ao Rafael que veio de São Paulo para o Rio de Janeiro, cara, achando que tá um frio imenso aqui. E realmente está frio, está 16, 17 graus. Sim. Eu que não estou preparado aqui, esqueci o casaco. Mas, então, o Daniel só pão de queijo, gente. Pagou R$200 no rodízio da churrascaria para comer e pediu me ver 4 rodadas de pão de queijo. Isso não é brincadeira. Então, Daniel, manda aí. Boa. Primeiro, vamos fazer uma correção. Na churrascaria era pastel de queijo e não pão de queijo. É uma correção importante. Segunda coisa que a gente já sabe quem trouxe o frio para o Rio de Janeiro. Sempre que vem um paulista, acaba trazendo esse frio. Então, a gente já sabe quem é que trouxe. E
Uma outra questão também que é importante é o seguinte, quando eu como o primeiro pão de queijo, depois eu não consigo parar. Então eu tô me controlando para não comer o primeiro. Mas agora o Zatar já começou a comer, então eu já posso ficar mais tranquilo. Vamos lá. Com relação a criptomoedas, se eu não me engano, a primeira delas foi o Bitcoin, ali em 2009. Certo. Né? E muito se falou na época de criptomoedas que a grande diferença dela era que ela tinha duas características que eram importantes. A primeira, que ela não seria emitida por um banco central de algum país, então você não tem aquela centralização, quer dizer, você não tem um banco central que poderia emitir quantas moedas ele quiser, igual aconteceu agora nesse período recente do Banco Central americano fazendo um excesso de liquidez no mercado, por exemplo. Então essa seria uma das vantagens. E a segunda vantagem, na época que falavam muito do Bitcoin, era a questão da escassez também. E que isso faria com que ele crescesse muito ao longo do tempo, porque tinha ali um máximo, se eu não me engano, de 21 milhões de moedas que vai chegar lá no final. A minha questão é a seguinte, esses dados, eles se mantêm hoje em dia? Ou o fato de ter tantas criptomoedas, talvez essa escassez não seja mais uma questão? Porque você não vai ter dinheiro indo para o Bitcoin, mas você vai ter indo para cripto A, para cripto B, para cripto C, enfim. Legal, boa sua pergunta. Tudo que a gente passou, esses movimentos, principalmente esses ciclos de baixa do Bitcoin, veio para provar que esses fundamentos se mantiveram. Então, a escassez é um dos pontos principais, e o primeiro ponto é com relação à descentralização. Sim, ninguém pode tomar a governança de Bitcoin, Ethereum e várias outras. Então, já está no código, já está na linha de comando a quantidade limite que ela vai ser emitida. Tem outras criptos que são ilimitadas, que pode ser emitida à vontade, como o XRP, por exemplo, e essa característica de limitação traz um fenômeno interessante para esse mercado, que é a deflação. Então, com o tempo, o próprio sistema vai se valorizando pela escassez. E, inclusive, já tem governos aí trabalhando a regulamentação como um ativo de reserva. A gente depois vai falar um pouco disso, carteira aposentadoria, já tem projetos nesse sentido bem avançados. Então, os fundamentos do Bitcoin se mantêm mesmo com essa nova leva, com essa onda de criptomoedas. Até porque elas vêm com as mesmas características. Então, se o Bitcoin, que foi o pai e a mãe, né, das criptomoedas, deu certo, todo mundo ainda continua copiando esse sistema. Então, as novas criptomoedas, às vezes, ela é mais deflacionária do que o próprio Bitcoin, ela paga mais juros sobre o capital, ela paga mais dividendo, ela paga mais coisas para ser mais atrativa. Mas os fundamentos, que é o que eu me baseio, todo o estudo, eles se mantiveram. Principalmente a descentralização. Em uma conta rápida, eu poderia falar que se hoje tiverem aí 20 milhões de bitcoins, eu não sei quantos tem, multiplicado por 25 mil dólares que vale cada bitcoin, eu poderia dizer que 20 vezes 25 dá 500 bilhões, seria isso? O valor de mercado do Bitcoin? O market cap, isso. O market cap. Existe essa... Existe. Existe também? Tem um portal que... Ele coloca o market cap comparativo de todas as moedas e até outros mercados. O Bitcoin ocupa mais ou menos 50% da capitalização de mercado de tudo. É aí que a gente calcula, faz o valuation das criptos, dos projetos e do que ela está trazendo. Então, você consegue ver que existe uma briga ali na base do gráfico, e aí Bitcoin está bem destacado, seguido de Ethereum. Legal. Eu quis fazer essa pergunta para mostrar para as pessoas que existe também uma espécie de análise fundamentalista de criptoativos. Existe também uma forma de você calcular o valor de mercado e pegando aí esse gancho de 500 bilhões, aí mais ou menos, de Bitcoin, e se ele é 50%, hoje gira em torno de $1 trilhão em criptomoedas. Isso. $1 trilhão parece um valor grande, mas não é um valor grande quando você pega todas as economias do mundo. Sim. Né? Então ainda teria um potencial muito grande. Tem um potencial muito grande, está atrás aí do mercado futuro e está atrás do mercado Forex, ainda. Então
tem uma projeção tem um campo ainda para ser percorrido muito grande esse mercado. Esses 10 primeiros anos, essa primeira década, eu acredito que foi um piloto para esse mercado. Quem morreu não aguentou, e quem sobreviveu, a gente vai ver esses projetos prosperando. É menos que o valor de mercado de uma Apple, por exemplo. Sim.